Olá, bom dia, eu sou a Ana Train, psicóloga e mãe indoor. O vídeo de hoje vai ser sobre o tema pitacos. E no Instagram, quando eu abri a caixinha de perguntas, vieram algumas sugestões muito interessantes e eu resolvi começar dessa vez por elas. Então hoje, pela primeira vez, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais interativo. Anotei as dúvidas e as sugestões e nós vamos começar. Na enquete que eu fiz no Instagram, mais ou menos 90% das pessoas que responderam se sentem incomodadas com os pitacos. Apenas 10% disseram que não se incomodam. Eu resolvi perguntar para o meu filho o que é pitaco. Ele ainda não sabe, mas ele também tem uma coisa para dizer. Não sei. Um pitaco é quando alguém dá uma dica de como fazer alguma coisa e tu tá fazendo diferente. Tudo bem. Tu gosta de receber uma outra dica de como fazer as coisas? Não gosto, sim, mãe. O que tu não gosta? Eu não gosto. Toda minha força eu fazer aquela coisa que eu preciso, que é obrigar. Quer obrigar. Isso eu acho muito horrível. Uhum. Não é nem adorável, nem muito bonito. Tchau. Torta. Então, de maneira geral, os pitacos são dicas, mas elas às vezes vêm embrulhadas num papel meio torto. Por quê? Porque o que está por trás do pitaco muitas vezes é uma crença da pessoa de que ela faria aquilo um pouco melhor do que você. E quando a gente sente isso, aí é que começa a ficar um pouco complicado. Me parece que uma das grandes características do pitaco é que ele reflete uma divisão cada vez mais acirrada entre o espaço privado e o espaço público. Porque existe aquela noção de que o núcleo familiar, como unidade, é um núcleo autossuficiente. Então ele independe das estruturas externas, independe de uma série de coisas que antigamente era um pouco mais extensiva e horizontal. Quando se fala, no provérbio de que é preciso uma comunidade inteira, uma aldeia inteira para criar uma criança, isso nos dias em que a gente vive, onde o individualismo e a autossuficiência está muito presente, praticamente não se consegue fazer justamente por conta dessa divisão. Vocês já viram aquele filme Dogville? É um filme que eu indico muito porque ele trata justamente desse assunto da divisão entre o público e o privado. As paredes que se erguem nas nossas casas são também paredes de divisão dessa vida pública e vida privada. O que se faz dentro das quatro paredes, o público não fica sabendo. E cada vez mais a tendência é de levar coisas que são do público para dentro do privado. Um exemplo disso é o que a gente está vendo agora na pandemia com o home office. Então, com isso também muitas questões da educação dos filhos passou a acontecer dentro das quatro paredes, dentro desse pequeno núcleo familiar. Sabe aquela máxima que se ouvia quando a gente chegar em casa, nós vamos conversar? Quer dizer, a casa posta como o espaço onde se vai resolver os problemas e não a rua. Então, voltando ao pitaco, muitas vezes ele pode conter uma dica muito boa, muito prática, mas vai precisar de uma lente com um pouco mais de atenção para a gente conseguir enxergar ele de uma maneira bacana, construtiva e não tão pejorativa. Então agora eu vou ler algumas questões que chegaram até mim, algumas sugestões, começando pela primeira. Quando o palpite realmente é bem-vindo, como ter esse filtro sem sempre ser reativo? É essa palavra bem-vindo. Quando o palpite realmente é bem-vindo. Aqui eu destaco isso como chave dessa frase. Por quê? Para a gente aceitar e dar as boas-vindas para um pitaco, precisa haver uma abertura de quem ouve. A gente precisa se desarmar para conseguir escutar da melhor forma, com a melhor intenção, aquilo que está chegando até nós. Com isso, a gente está dando passagem para uma disponibilidade interna de
quem sabe até aprender alguma coisa diferente, um outro modo de fazer. A palavra filtro eu quase substituiria aqui por premissas. Vou explicar mais tarde o que eu quero dizer com isso. Me parece difícil a gente construir intencionalmente filtros para a gente conseguir lidar melhor com os pitacos. Tanto o filtro quanto ser reativo, mais ou menos reativo, me parece que são efeitos daquilo que a gente vai poder fazer na relação com a pessoa que está dando o pitaco. A segunda frase é com relação à alimentação. Aqui eu tenho um caso para contar que aconteceu na nossa família, que ele é muito fofo e ao mesmo tempo eu acho que ele indica bastante como é que se dá essa questão do pitaco, ao meu ver. O vô do meu marido, ele cresceu numa família bastante humilde e ele sempre conta que no leite das crianças se colocava farinha de milho. E era o que ele estava também me indicando para fazer com os meus filhos, para eles ficarem fortes, para eles crescerem robustos, porque essa era a crença que se dava na época em que ele era menor. Então, o pitaco que ele deu, essa dica que ele deu, foi uma dica baseada na experiência que ele teve, baseado na época em que ele viveu e também nas condições econômicas de aproveitamento. Provavelmente a farinha do milho era o que tinha de mais acessível no mercado na época. Então faz todo sentido que para ele, que tenha crescido dessa maneira, ele enxergue que isso seja um elemento importante de passar adiante para as próximas gerações. Quando eu vi esse pitaco, eu tive todo um cuidado de contextualizar isso dentro das condições que aquele vô tinha de poder me passar isso. E eu achei muito fofo, porque a intenção dele era de cuidado, a intenção dele era de que os meus filhos crescessem com saúde e fortes e imunes. Então eu recebi essa dica do vô do meu marido e acolhi ela com todo carinho, entendendo que isso é uma parte da história dele. Mas eu me senti bastante livre para poder tomar a minha decisão com relação ao que eu penso que é melhor. Essa questão da alimentação dos filhos e quando a gente recebe pitacos alheios, me parece que tem a ver também com um certo choque geracional. Primeiro que estão sendo feitas muito mais pesquisas atualmente do que nunca antes. Então só essa diferença de ter mais pesquisas e a gente ter mais acesso a esses resultados já torna a nossa alimentação, nossas opções atualmente talvez um pouco mais condizentes com o que cada família se propõe no sentido de ser saudável. A alimentação ainda tem um outro elemento que me parece bastante importante, que é considerado uma coisa base. Então, essa questão da alimentação mexe com todo mundo. E existe junto com isso um medo de que a criança não cresça o suficiente, não se desenvolva o suficiente. E esse medo, ele também dificulta um pouquinho a nossa abertura interna para escutar pitacos nesse sentido, justamente porque a gente já está com uma certa carga emocional vinculada à alimentação, é mais difícil ainda a gente escutar uma dica sobre alimentação. A dificuldade de ouvir pitaco nesse campo da alimentação conversa diretamente com esse nosso medo de que nosso filho talvez não cresça tão saudavelmente como a gente gostaria. E o pitaco da alimentação quase sempre acontece com relação a crianças. Já percebeu que dificilmente algum adulto diria para um outro adulto para se servir mais de salada e menos de sobremesa, por exemplo? Isso é uma coisa que, se acontece, é muito raro, né? Todo mundo se dá o direito de dar pitaco sobre as crianças, sobre os hábitos e a vida da criança, mas dificilmente sobre a vida de um adulto com relação à alimentação. Isso porque a criança, ela é um prato cheio para todo mundo que está ao redor se ver nela. Ver a possibilidade de recomeços, de fazer diferente, de crescer de outra forma. Então todo mundo se enxerga um pedacinho também junto naquela criança e por isso aposta e faz esse investimento de dar dicas, de dar sugestões, porque está querendo muitas vezes genuinamente contribuir para um recomeço feliz, bom, saudável. Me parece que inconscientemente a gente está o tempo todo fazendo a relação com a forma como a gente cuida da gente e a gente foi cuidado. Daqui eu extraio a primeira premissa sobre os pitacos, que seria talvez a espécie de filtro que a gente falou antes. Então a primeira premissa seria a de que o pitaco tem mais relação com quem faz o pitaco do que com quem recebe. Porque cada um vai estar falando da sua posição, da sua história e da sua experiência. E do seu desejo de manutenção ou mudança de alguns comportamentos.